Olá, muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Muito bom dia para si que nos acompanha neste programa e nesta manhã. Queria começar este programa com uma frase do padre Vítor Feitor Pinto que ele proferiu em 2001, que diz assim: já ouviram falar do Ninho? É uma associação espantosa que tem a porta aberta para acolher as mulheres que precisam de ajuda nos caminhos da rua que percorrem constantemente. Os companheiros também podem bater à porta, podem entrar. Há sempre alguém que escuta, compreende, respeita e descobre os caminhos ainda não andados e que são salvadores. Para introduzir também nesta frase, já introduzimos o nosso programa, mas vamos desde já entregá-lo às mãos de Nossa Senhora, não é? Já pode vislumbrar um pouco daquilo que vamos falar, então entregamos todo este projeto daquilo que é a nossa conversa com as nossas convidadas no dia de hoje, a Nossa Senhora. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, hoje, antes de passarmos exatamente para falar com as nossas convidadas, que eu já vou dizer quem são, nós vamos assistir a uma peça, não é, de 3 que vamos assistir neste programa. Então a primeira peça trata-se de um testemunho, o testemunho da Janete, e estes são excertos de um filme que se chama Caçadores de Anjos. É um filme de Isabel Medina, da produção de Escolas de Mulheres. Então vamos assistir. Eu chamo-me Janete. Podes falar um bocadinho sobre ti? Então, eu vivia numa terra muito pobre em África, com a minha família. E eu vim para cá para trabalhar, para mandar dinheiro, para ajudar a minha família a matar a fome. Vieste sozinha? Não, eu não vim sozinha, eu vim com uma irmã minha que tinha 16 anos. Foi um senhor que é conhecido lá na terra dos meus pais que falou que havia uns países onde havia muito dinheiro, onde podia haver muito trabalho, que nós ganhávamos o dinheiro que queríamos. E a minha família falou se era bom, que se era bom para nós, que nós podíamos ajudar, que era bom. E então eles disseram que sim, que nós podíamos vir. Aí esse senhor é que tratou de todos os documentos. Ele é que arranjou os passaportes, os bilhetes de avião. E depois ele falou que quando nós recebíamos o dinheiro depois de trabalhar, que lhe pagávamos as trabalheiras que ele teve a arranjar aqueles documentos e o dinheiro que gastou. Entretanto, nós seguimos viagem, eu e a minha irmã, ninguém lhe perguntou quanto dinheiro que devia. Ele também não disse nada, então nós seguimos viagem com ele, viemos para um sítio. Nós ficámos num sítio que era a França, que ele disse que se chamava França, que tinha muito desemprego, que tinha bom dinheiro, que minha irmã conseguia trabalhar lá bem. Que idade tinhas tu? Eu tinha 12 anos. Daí eu segui viagem com ele. Minha irmã que ficou lá na França, eu segui viagem com ele e fomos para um lugar que ele disse ser Espanha. Eu nunca mais vi a minha irmã. Conhecias alguém? Eu não conhecia ninguém, não sabia onde é que eu
estava, ele só falou que era a Espanha. Quando nós estávamos, levaram-nos para um apartamento que era uma torre cheia de apartamentos que tinha, e tinha lá muitas raparigas, também elas eram todas novinhas. Tinham todas um ar muito assustadas. Nós nem conseguíamos falar umas com as outras porque a gente não entendia o que é que umas falavam, que é a língua umas das outras. Então, depois deste primeiro, não é? Deste primeiro excerto, quero apresentar então as nossas convidadas do programa de hoje, a Conceição Mendes, que é a assistente social da Associação O Ninho, e a Ana Mendes, não é? Que é a diretora técnica da Associação O Ninho. Como é habitual neste programa, nós pedimos sempre para os nossos convidados se apresentarem, quem são, não é? Já introduzi aqui um pouquinho, o que fazem, a ligação à associação, para fazermos aqui também o enquadramento com este tema que já começámos a abordar neste primeiro excerto. Bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite para virmos realmente falar de uma instituição única. Eu sou assistente social no Ninho há 37 anos, entrei com a idade que a Ana tem agora e passei pelos vários serviços da instituição. A minha formação académica é assistente social e tenho 61 anos. E obrigada mais uma vez por me convidarem a vir aqui falar de um tema tão complexo e que no fundo o tráfico de seres humanos e o tráfico de mulheres e meninas para exploração sexual é apenas uma face de uma moeda em que existe o sistema prostitucional. O Ninho é uma instituição particular de solidariedade social, uma instituição católica que existe em Portugal desde 1967, portanto também já fizemos 54 anos, e que foi buscar a sua inspiração também ao movimento do Ninho francês, que já existia em França há muitos anos. Começou com o padre André Marie Talvaz, que um dia, passeando pelas ruas de Pigalle, encontrou mulheres que o chamaram mulheres que se estavam a prostituir, e ele parou e ouviu-as. Acho que no dia a seguir foi chamado ao bispo o que é que estava um padre a fazer no meio das prostitutas, e ele disse: nós, se não ouvirmos, eu ouvi as histórias destas mulheres, fui ouvindo as histórias delas, e se não fizermos alguma coisa não estamos a cumprir o Evangelho. E foi assim que começou um apostolado e um movimento que se estendeu por todas as cidades de França, com grupos de voluntários que nas igrejas, em espaços que eles pediam para estarem, iam acolhendo as pessoas que estavam em situação de prostituição, ouvindo os seus dramas, ouvindo as suas histórias e pensando em formas de poder ajudar e poder apoiar e poder, no fundo, alertar a sociedade para um problema tão grave em que os juízes de valor, os preconceitos, as ideias preconcebidas, que as mulheres estão na prostituição porque querem, não saem porque não querem, é uma vida fácil. Quando nós, na realidade, que trabalhamos com esta, eu costumo dizer, eu conheço mais mulheres prostituídas, mulheres que vieram pedir ajuda para darem passos para a mudança e saírem da prostituição, do que quaisquer outras pessoas na minha vida. Claro. Portanto, em tantos anos de trabalho, as pessoas que eu mais conheço são mulheres que passaram por essa situação, com histórias de violência e com percursos de vida de violência extrema, que por vezes é inimaginável pensarmos como é que aquelas pessoas que passaram por tudo aquilo ainda conseguem ter a força e a resiliência, costumamos chamar mulheres guerreiras, porque ainda virem sonhar em ter uma vida diferente, sonhar em ter uma vida como qualquer outra pessoa, na medida em que não é realmente uma vida fácil. É o que elas dizem, é dinheiro rápido, não é dinheiro fácil. É dinheiro rápido, mas é necessário passar por situações que até é difícil os outros imaginarem as situações que nós passamos. E infelizmente hoje em dia banaliza-se muito esta situação. Acho que vai ser muito importante esta oportunidade de nós passarmos uma mensagem que comparar a prostituição como um trabalho como outro qualquer é não só desvirtuar e dar um sentido completamente diferente àquilo que é a sexualidade e o trabalho, que não tem nada a ver com aquilo que se passa na prostituição.
Se há alguma situação em que menos eu tenho direito ao meu corpo, é quando tenho necessidade de o vender para sobreviver. Claro, É porque nós não temos um corpo, nós somos um corpo, um biopsicossocial. Eu não posso separar partes do meu corpo e agora está ali uma parte e o que vai para o quarto, como as mulheres dizem, vai o meu corpo para o quarto e não vai a minha alma, quando no fundo nós somos um todo. E portanto a destruição, e a nível do interno das pessoas, da autodestruição das pessoas, e só quem está com as mulheres numa situação, numa relação de confiança, de proximidade, com contacto sistemático, é que se apercebe, porque estarmos a fazer entrevistas às mulheres na rua, como nós, hoje em dia na comunicação social, vimos algumas situações dessas, em que se fazem umas quantas perguntas, que se levam uns papelinhos para elas dizerem, para pormos umas cruzinhas, tu queres vir a ter direitos, queres vir... Claro que elas vão dizer que querem ter direitos, quem é que não quer ter direitos? Mas que depois para se pegar nesse monte de inquéritos e dizer o que as mulheres querem é isto, quando na realidade muitas vezes o que elas dizem é aquilo que acham que o outro quer ouvir, porque no fundo mais uma vez são sempre tão marginalizadas, tão postas à margem, quando alguém lhes dá um pouco de atenção e dizem, muitas vezes, dizem coisas que acham isto vai ficar bem nós dizermos isso, mas na realidade o que elas pensam, o que elas sentem, só o dizem quando há essa relação de confiança. E é isso que no Ninho tentamos estabelecer, uma relação de proximidade e uma relação de confiança, para depois sabermos realmente do que é que estamos a falar. E para isso precisamos de, costumamos dizer, não perdemos tempo, porque não perdemos tempo com as pessoas, mas precisamos de gastar tempo para estar ao lado, para ouvir, para acompanhar e para fazermos o melhor para ajudarmos aquelas pessoas que já passaram por situações tão violentas na sua vida. E como podem perceber, isto tem sido a vida inteira aqui da Conceição. Sim. Eu cheguei ao Ninho agora há pouco muito tempo, pouco tempo, eu estou desde o início do mês. A minha formação académica é semelhante à da Conceição, nós somos as duas assistentes sociais. Eu trabalhava numa área completamente diferente, trabalhava na área dos idosos, mas esta sempre foi uma causa que mexeu comigo, também como católica e como pessoa que sempre estive muito próxima das várias pastorais da Igreja. Sempre achei que a Igreja Católica em Portugal poderia fazer um pouquinho mais. E ao conhecer o Ninho, e sendo que os estatutos do Ninho são aprovados pela Igreja, e nós estamos infimamente ligados à Igreja, foi para mim também como jovem muito importante perceber que existe esta instituição tão ligada àquilo que é o Evangelho e a ajudar estas mulheres. E, portanto, o meu trabalho em si passa... ter-me a diretora técnica, mas eu acabo por ser a diretora dos serviços, um bocadinho orientar os técnicos naquilo que é o seu trabalho e também, quando necessário e sempre que for solicitado, receber as mulheres e poder estar com elas e poder ter a conversa que elas quiserem ter no momento em que elas quiserem ter. Porque isto é muito importante, respeitar o tempo do outro. Exato. E perceber que aquelas mulheres na nossa instituição podem estar 1 ano, podem estar 10, podem estar 20, vão estar o tempo que precisarem até conseguirem erguer-se novamente e até conseguirem ter uma vida digna, que no fundo é o que todas elas procuram. Portanto, o nosso trabalho é muito nesse sentido. Muito bem, já falou um bocadinho como é que, não é, foi fundado, não é? O padre, não é? Padre que passeava na rua e que foi abordado por essas mulheres, não é? Era um padre e viu isso como missão. E já falámos um bocadinho, claro, os objetivos estão claros. Mas em pleno século XXI ainda existem crianças e jovens a serem traficadas, não é? Como falava. Peço que falassem um bocadinho desta realidade em Portugal e no mundo. Que dados concretos existem sobre este facto? O que é que nos podia dizer em relação? O tráfico de seres humanos em si é um flagelo, é no fundo, contra a dignidade humana, contra os direitos humanos, mas na realidade o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, de mulheres e de meninas e de crianças, é realmente um flagelo que assola o mundo e que as pessoas gostam um pouco de pensar nessa situação, mas nós costumamos dizer, e às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, nós não metemos tudo no mesmo saco, até porque achamos que é importante a definição dos conceitos para todos nós sabermos do que é que estamos a falar. O tráfico de seres humanos e o tráfico para exploração sexual atinge maioritariamente
crianças e jovens do sexo feminino. Portanto, e há uma competição clara com o tráfico de drogas e de armas, porque faz movimentar muitos milhões de euros, muitos milhões de dólares, e é um flagelo grave, e temos que pensar porque é que existe e porque é que outras pessoas utilizam e mercantilizam outras pessoas como se fossem objetos. No fundo, é a tal questão de darmos o valor máximo ao dinheiro e não às pessoas. Exato. É muito mais aquilo que temos do que aquilo que somos. Portanto, o Ninho luta contra este flagelo a partir da década de 90, e já o padre Talvas, que ainda era vivo, alertava para a questão do tráfico, e ele costumava nos dizer, mesmo quando houve a queda do muro de Berlim, a primeira indústria que se vai desenvolver e alastrar por todos os países vai ser o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. E assim foi, realmente. Agora acontece que costumamos dizer uma coisa, não queremos realmente misturar conceitos nem meter tudo no mesmo saco, até porque, como eu disse há pouco, para sabermos do que é que estamos a falar. Agora, existe tráfico de mulheres e de meninas para exploração sexual porque existe um sistema organizado, existe o sistema prostitucional organizado para depois as receber e para alguém lucrar com, no fundo, a venda dos corpos, como se fosse uma mera mercadoria, uma venda das crianças e das mulheres, como se de uma mercadoria se tratasse. Porque é que a nossa luta neste momento se prende também tanto com o não querermos que se considere a regulamentação da prostituição, porque no fundo era considerar a prostituição um trabalho como outro qualquer. Porque para as pessoas de quem eu gosto, para as pessoas que eu amo, eu não quero isso. Portanto, vou lutar isso para os filhos de quem? Vou lutar para se considerar a prostituição um trabalho como outro qualquer, para quem? Não gostaria nunca de ver lá uma filha minha. Então, com que direito é que eu vou lutar por uma causa em que realmente eu não quero para as pessoas que eu amo? Para as pessoas, e quando então trabalhamos no direto, há tantos anos, não é preciso ser há tantos anos, a Ana é uma jovem, está há pouco tempo, eu acho que isto também tem muito a ver com a performação das pessoas e com aquilo que as pessoas acreditam. E o Ninho realmente não é um trabalho como outro qualquer, é uma missão, é uma causa, exatamente. É uma defesa de uma causa, e acho que o pensarmos que as pessoas estão na prostituição porque querem, não saem porque não querem, há muitas escadas para lavar, todos nós já ouvimos isto. E eu, quando comecei a trabalhar no Ninho, eu nunca tinha ouvido nenhuma história de nenhuma mulher prostituída, não tinha ninguém no meu grupo de pertença, não conhecia. E costumo contar esta situação, porque a primeira história que ouvi, isto há 37 anos atrás, eu pensei, isto deve ser um teste. Uma história com esta violência toda, com todos estes fatores no seu percurso de vida, deve ser para ver se eu consigo aguentar, ficar a trabalhar numa instituição onde, no fundo, vou lidar com estas situações. Mas não era nenhum teste, porque, no fundo, quer há 38 anos, quer agora, as histórias são muito idênticas, há muitos fatores que se mantêm. O que é que eu acho que alterou? A violência, a perversidade, a banalização das situações. Alterou nesse aspecto de maior violência, de maior perversidade, de maior banalização, de olhar para um ser humano realmente como uma coisa, de usar e deitar fora, como se as pessoas fossem descartáveis. E por isso o Ninho, ao longo do seu percurso, foi criando serviços. Eu não posso deixar de falar aqui da doutora Inês Fontinha. Neste momento ela é a presidente da direção do Ninho, mas foi a diretora, portanto o lugar que tem agora a Ana, e foi a diretora do Ninho e, no fundo, a implementador de muito daquilo que é hoje a pedagogia do Ninho, dos vários serviços que se foram nascendo. Claro que quando a doutora Inês Fontinha entrou, já existia o Ninho, já se fazia o trabalho de aproximação das mulheres no meio prostitucional, de irmos ter com elas aos locais onde elas se prostituíam. E hoje em dia, aos bares, às ruas, às pensões, às casas fechadas, às casas de massagens, de irmos ter com as mulheres aos locais onde estão e de estabelecer relações afetivas, relações empáticas, relações de confiança. Porque não é fácil sair da prostituição, não é fácil dar passos para a mudança. Porque a destruição, as questões psicológicas, as questões da vida que tiveram, a questão psicológica então é fundamental, porque o stress pós-traumático, sendo comparável às vítimas das guerras e da tortura, faz moça, mas moça muito grande e, em alguns casos, quase irreversível. Nós temos que acreditar sempre que é possível ajudar, mas há situações que são mesmo muito graves e questão de olharmos para a pessoa de uma forma global, holisticamente. O Ninho em si mesmo é uma instituição que trabalha em rede, e a Ana irá falar um bocadinho nisso, dos vários serviços que o Ninho tem e os objetivos dos serviços, porque foram criados para contrariar um bocadinho. Eu lembro, na altura, quando eu entrei no Ninho, em 84, éramos um bocadinho consideradas loucas. Uma mulher vem para o Ninho, ainda vai receber um subsídio.
por estar ali a cumprir um horário de trabalho. Qual era o objetivo? Ajudar as mulheres a adquirirem competências para a sua reinserção social e profissional. Por isso foram sendo criados serviços, sempre mediante as necessidades que as mulheres nos apresentavam. Claro, com o apoio dos técnicos, temos com o apoio dos trabalhadores, de toda a gente que trabalha na instituição com um objetivo comum, uma equipe pluridisciplinar em que é necessário olhar para a pessoa no seu todo. Não é agora uma trata da habitação, outra trata de trabalho, não. Exato. Olhamos para a pessoa no seu todo, a saúde, os Exatamente. filhos, as relações materno-infantis, tudo o que aquela mulher precisa de nós, em que é que nós podemos ajudar, mas sempre com ela, Claro. não por ela. Exato. No fundo é um trabalho conjunto, é um Exatamente. crescimento conjunto. Exato. A psicoterapia, para qualquer pessoa, se for feita com dedicação e a pessoa entregar-se, Exato. faz sofrer, porque no fundo ajuda-nos a crescer, Exatamente. a pensar naquilo que temos dentro de nós, a abrir feridas para depois ver como é que vamos cicatrizar, Exato. portanto faz sofrer. E portanto elas não são diferentes de nós Claro em que nada. sim, claro que sim. Quando nós acompanhamos a um médico, a uma assistente social, a um serviço qualquer público, sentirem que não temos, que estarmos com elas é importante, que não temos, como sempre, quando alguém passa na rua e olha para elas de lado e até atravessa o passeio, porque no fundo como se fosse pegar alguma coisa, são pessoas como nós, que às vezes têm um ar até um bocadinho agressivo, mas aquilo é uma defesa, é para se protegerem dos exato, nossos é um- olhares, nós, as mulheres públicas, máscara estamos de a olhar proteção, não é? para as pessoas que estão ali e como se não fossem pessoas. E sempre se habituaram um bocadinho a isso, a olhar-se para elas como se não fossem pessoas. E, portanto, no ninho tem que ter a possibilidade de realmente de olharmos para elas e de se sentirem Sim. olhadas como se fossem pessoas. Conceição, agora vamos ver uma segunda peça, não é? É de mais um excerto deste filme, não é? Os Caçadores de Anjos, é o testemunho da Ana. Vamos acompanhar. Podem ajudar-me? Como é que sabeste mais? Eu estava em casa a ver televisão, tinha este vosso papel na mão. Na reportagem diziam que podiam ajudar-nos. Podem ajudar-nos? Ana. Eu chamo-me Ana. Sou da Romênia. A minha família é muito grande, nós somos muito pobres. Vivíamos todos no campo. Eu fui trabalhar para a Espanha com 12 anos. Num restaurante. Estive lá 4 anos. O que é que vieste para Portugal? Eu vim para cá porque a minha irmã mais velha já cá estava a trabalhar e ela prometeu-me trabalho. Então vim de autocarro ter com ela. Sabias que ela se prostituía? Não, eu não sabia que ela se prostituía. E obrigou-me a prostituir-me também. Disse
que faziam mal à nossa família se eu não obedecesse. Depois disse que era fácil, que se ganhava muito dinheiro, mas não era verdade. Ela só dizia isso porque a tinham obrigado a mandar-me vir. Queriam raparigas mais novas. Nós somos controladas por uma rede de tráfico. Eles tiram-nos o dinheiro todo. A minha irmã, um dia quando eu acordei, ela já não estava na casa. Onde éramos 12. Eu percebi logo que ela se tinha conseguido escapar. E eu fiquei. Ela deixou-me para trás. Depois deste segundo excerto deste filme, nós temos que ir para intervalo, mas já voltamos para comentar com as nossas convidadas. Até já! Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva e convido a assistir ao terceiro excerto do filme, né, que temos estado a acompanhar. E depois voltamos à conversa com as nossas convidadas, Conceição e a Ana, que estão aqui connosco. Até já. Eu chamo-me Micaela e nasci no Alentejo. Vivia no campo. Os meus pais eram do campo. O meu pai trabalhava no campo. A minha mãe trabalhava em casa, era doméstica. E eu sou a mais nova de 5 irmãos. Tinha 10 aninhos, já andava na 4ª classe. A minha mãe até dizia que eu tinha boa cabeça para os estudos. E depois um dia até saí da escola, queria ir para outra escola, que era bem longe. O meu pai às vezes levava-me na carroça, outras vezes eu ia a pé. É bonito o Alentejo. E depois aos 13 anos, foi quando a minha vida se virou do avesso. O meu irmão violou-me. E eu fiquei grávida. Fiquei grávida. Foi horrível a partir daí. Mandaram-me para Lisboa para fugir da vergonha, para a casa de outro meu irmão. Foi horrível, sofri muito. Era uma dor muito intensa, que a minha barriga crescia e eu não percebia porquê. A dor era tão grande que eu até tentava fazer mal a mim própria. Como? Olha, cortando os pulsos com canivete, pois então. Foi muito difícil. Esse momento eu senti-me sozinha, abandonada. Sentia-me revoltada, sabe? Abandonaram-me. E quando eu tive o meu menino, já tinha 14 anos. Foi um momento bem bonito, sabe? Quando os médicos puseram o meu menino assim nos meus braços. Que ele era tão bonito. O meu bebê. Era tão bonito. Era o meu filho. Estava ali comigo. Era meu, percebe? Era o meu menino. E depois a minha mãe até me veio visitar. Veio para Lisboa. Eu até pensei que ela tinha vindo para me ajudar com a criança. Depois fomos para a casa do meu irmão.
Passados 3 dias, eu fui às compras, tinha que fazer umas compras lá para casa e depois quando voltei eles já não estavam em casa, nem a minha mãe, nem o menino. Eu fiquei preocupada, mas pensei também, está um dia tão lindo de sol, não é? Foram passear, foram apanhar ar. Só que depois eles não chegavam. E nunca mais chegavam, e as horas passavam, e eu comecei a ficar preocupada. Eu chorei muito. E depois o meu irmão chegou a casa e eu perguntei-lhe onde é que está o meu filho, onde é que está a nossa mãe, tu sabes deles? Ele nem me respondia, sabe? Nem olhava para mim. E depois, quando a noite já era mais avançada, foi quando ele me disse. Quando ele me disse que a minha mãe tinha levado o meu menino. Que ia dar o menino para adoção para um casal que ela conhecia. A verdade é que a minha mãe roubou-me o meu filho. A minha mãe levou-me o meu menino, está a perceber? Que eu fiquei sem o meu filho. Conceição e Ana, o que poderíamos, ou o que vocês poderiam querer falar através destes excertos que acabámos de ouvir no final da primeira parte e agora no início da segunda, o que gostariam de dizer acerca de que tudo aquilo foi apresentado e que... Estes testemunhos, acima de tudo, é preciso que se perceba que são verídicos. São pessoas que se sentaram diante de nós e que nos contaram aos poucos, durante largos meses, aquilo que foi a sua vida e aquilo que foram as suas dores. E o importante aqui é mostrar às pessoas que nós trabalhamos com pessoas reais, pessoas que têm dores, pessoas que têm sonhos e que estas pessoas precisam, acima de tudo, de serem vistas assim mesmo, como seres humanos e como iguais. E estes testemunhos chocam, doem até, se nós tivermos a capacidade de nos pormos no mesmo lugar, no lugar do outro e se nos condoermos com o outro, mas acima de tudo que estes testemunhos sirvam sempre para não só termos esta capacidade de compaixão para com o outro e de procurarmos saber o que é que se pode fazer para ajudar, porque o Ninho tem sempre as portas abertas para voluntariado, para outro tipo de ajudas que possam surgir, mas também para, quando andarmos na rua, lembrarmos que se passarmos por uma destas mulheres, que elas não são prescritas, que elas não são menos do que nós, são pessoas tal e qual como nós que merecem que alguém as ajude com elas a dar o passo da mudança para uma vida digna e uma vida com a possibilidade que qualquer vida deve ter para o futuro. E tendo em conta os excertos e supostamente os casos reais, não é? Apesar de ser um filme, mas têm base real, e existe algum desses casos que vocês acompanharam em que as próprias pessoas se tornaram voluntárias ou fazem parte do vosso projeto, acabaram por se tornar parte da vossa missão, da vossa causa? É muito importante que se perceba uma coisa, e respondendo à sua pergunta de forma muito, muito honesta. Estas mulheres levaram uma vida inteira de dores, de traumas e de dificuldades, e portanto seria quase uma violência para elas ter que lidar com as dores de outras, apesar de elas mesmas terem a força interna de se ajudarem umas às outras, e há ali uma grande camaradagem e uma grande sororidade. É muito importante perceber que são pessoas, apesar de todas as forças que têm, não deixam de ser frágeis pela vida que tiveram, e portanto elas são sempre bem-vindas. Algumas já não estão connosco há mais de 20 anos e continuam a ir ao nosso lar almoçar e continuam a ligar, e nós continuamos a ser a rede delas, mas para elas também é importante fechar esta porta. Também é importante não ter que lidar todos os dias e voltar todos os dias a relembrar as feridas que têm desta vida. Portanto, no fundo ficam as marcas de guerra, entre aspas, mas os soldados não querem voltar à guerra e nem querem ser voluntários em guerras, e portanto é importante que se perceba que, apesar de elas serem sempre acolhidas por nós, nós não trazemos mulheres connosco, por exemplo, a este tipo de situações, não as apresentamos em colóquios, não as apresentamos em assembleias, porque elas próprias às vezes não têm a estrutura interna suficiente para falar, porque
qualquer um de nós que tenha uma dor não gosta de a contar assim tão Claro, facilmente. exatamente. Portanto, apesar de elas continuarem sempre a ser bem-vindas e todas são, passem os anos que passarem, elas próprias também não têm assim tanto essa vontade e, portanto, não temos nenhuma mulher que seja voluntária ou que esteja a trabalhar connosco no ninho. Mas gostava de acrescentar uma Sim, coisa. sim, O ninho tem Conceição. isto também como instituição única e singular, como é o ser humano, que é as mulheres quando estão connosco, penso que há poucas instituições que façam isso, são sócias do ninho, por direito, portanto têm direito, o voto delas vale tanto como o meu. Quando na Assembleia Geral se aprovam as contas, os orçamentos, as direções, portanto o voto delas é igual ao meu. Portanto, isto É uma forma delas se sentirem valorizadas. Como pessoas somos iguais. Exatamente, Podíamos ter exatamente. funções diferentes. Eu, quando fiz o meu curso, a Ana a mesma coisa, nós fizemos estágios. O que é um estágio? É um tempo de aprendizagem. Exatamente. Porque é que nós, as mulheres que estão connosco nas oficinas, denominamos de estagiárias, elas próprias se denominam estagiárias. É um tempo de aprendizagem, Claro. estarem iguais entre iguais. Temos um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa. As mulheres estão a trabalhar nos jardins, nas estufas, nos viveiros, ao lado de outros trabalhadores da Câmara. Vestem a farda da Câmara, é um elemento de inclusão. Não são diferentes em nada, ninguém as consegue distinguir. Quem são as trabalhadoras da Câmara, quem são as mulheres que estão no protocolo do ninho. A terminologia é tão importante, a terminologia que usamos quando estamos a falar com uma mulher. No ninho as coisas podem parecer tão pequeninas e como têm tanta influência. Quando estamos a falar com alguém, em vez de utilizar culpa e castigo, utilizarmos responsabilidade e consequência. No fundo quer dizer a mesma coisa, mas o peso das palavras é tão grande. A culpabilização que muitas delas sentem ao longo da sua vida, porque no fundo quando estão na prostituição vivem em contradição muitas vezes com valores que também esses valores lhes foram transmitidos e de repente sentem essa culpabilidade de estarem a viver em contradição com esses valores. Por isso é que quando estão no ninho têm realmente o objetivo, é a valorização, é ajudar a ir buscar as capacidades e as potencialidades daquelas pessoas que muitas vezes nem nunca imaginaram que as tinham e que estão lá e ajudá-las a crescer, porque no fundo é esse o objetivo da instituição, portanto também é valorativo para ela e fazem parte e votam, fazem parte dos associados do ninho, quando estão lá connosco. Então posso entender que é uma forma de reinserção? Sim, o ninho, o ninho é uma instituição que todos os seus serviços, há o trabalho de primeira linha, o contacto direto com as mulheres que estão na situação, depois uma mulher que nos pede ajuda, como é que vocês me podem ajudar, depois de criar a relação, como é que me podem ajudar para sair, e há depois toda uma série de outros serviços para ajudar na saída, na mudança. O ninho não é uma instituição total, onde se faz tudo no mesmo espaço, não, por isso sempre lutámos para que os espaços fossem diferenciados. Eu estou em casa, apanho o autocarro, vou para o meu trabalho. Uma mulher está no lar, vai pôr as crianças à escola ou à creche, apanha o autocarro, vai para as oficinas. Cumpre um horário de trabalho nas oficinas. Seguimos a Lei Geral de Trabalho. No fundo, claro, com uma tolerância, com um respeito diferente, por uma fase de mudança, uma fase de aprendizagem. Pessoas que estavam habituadas a não ter nenhumas rotinas, dormir de dia, prostituir-se à noite, e que de repente precisam de uma estrutura que as ajude a encarar e, no fundo, a adquirirem competências que vão ser necessárias à sua reinserção social. E é nas oficinas onde estão durante umas horas, vão almoçar ao lar, voltam novamente à tarde, recebem um subsídio de inclusão, aquilo a que chamamos um subsídio de inclusão, para ajudar a gerirem o dinheiro ao mês e não ao dia. Ganho ao dia, gasto ao dia e muitas vezes nem sei quanto é que ganhei nem quanto é que gastei. Não ajudar a criar rotinas, no fundo. Por vezes na instituição vai-se passar um processo um bocado como nós fizemos na nossa família, que é o crescimento, que é uma primeira fase em quase que nos pedem colo, mesmo o colo no sentido do afeto, do cuidarmos, e depois, às vezes, uma fase de maior rebeldia contra as regras, contra as normas. É bom sinal, dizia um psicólogo há anos, é sinal que está a crescer, porque já chegou à adolescência. Exato. E depois o crescimento, a maturidade, agora vou-me embora, como dizia uma criança ao Dr. João dos Santos, e agora vou-me embora porque já não preciso. Não quer dizer que o ninho não fique como uma referência, porque muitas vezes não tem mais ninguém, e é aquilo que a Ana dizia, às vezes passado muitos anos, surgiu mais uma questão, nasceu uma criança, há
uma festa, gostavam que algum de nós tivesse, e somos uma referência que elas sabem que podem sempre vir bater à porta e vir estar connosco e vir e contar connosco. Portanto, o Ninho tem os vários serviços com o objetivo de ajudar as pessoas neste crescimento e na sua reinserção social e profissional. E temos aqui em cima da nossa mesa, centro, aqui alguns objetos. Gostariam de falar um pouco sobre o que trouxeram? Como a Conceição já explicou, nós temos as oficinas que têm como objetivo a reinserção social e, portanto, adquirir competências para o trabalho. E aqui temos as nossas bonecas, são um bocadinho a imagem de marca do Ninho. Há muitos anos que fazemos estas bonecas. As bonecas têm um valor simbólico, naturalmente, e depois nós normalmente fazemos as contas com as mulheres também, para elas perceberem que o trabalho que está a ser feito tem um valor e que o trabalho delas é valorizado. Neste momento, o que está a ser desenvolvido por elas essas pegas estão aí desse lado e estes anjos também para o Natal, porque no Natal costumamos fazer algumas vendas em algumas feiras natalícias, e tudo isto importa principalmente porque não é pela boneca em si ou pelo anjo em si, é porque enquanto elas estão ali naquela sala a trabalhar em conjunto, também se vão trabalhando questões internas. Há uma monitora que está junto com elas e as conversas que vão surgindo muitas vezes trazem ao de cima algumas coisas que têm de ser trabalhadas por elas. E elas próprias perceberem que no seu local de trabalho vão ter que dividir o espaço com outras pessoas e vão ter que saber gerir a relação que têm com o outro, sem que isso afete a produtividade. Nós ali temos sempre alguma tolerância, portanto ali é um espaço protegido, mas é também um espaço onde elas podem errar e aprender, e temos todo o cuidado em estar junto delas na sala das oficinas. As oficinas são pedagógicas. É muito, tanto para elas também como para nós como profissionais. Sim. Aprendemos os dois, as duas partes, e acima de tudo isto, aprenderem que no fundo elas na realidade nunca estiveram inseridas na sociedade, muitas delas nunca trabalharam, e portanto aprenderem as competências básicas que lhes permitam depois ir para o mercado de trabalho de forma consistente. Sim, porque foram-lhe roubados esse tempo, Sim, não é, sim, de aprendizagem e de inserção no mundo do trabalho. Porque muitas delas começaram no mundo prostitucional tão novas que nunca chegaram a trabalhar. Sim. E portanto estamos a falar de mulheres que com 40, 50 anos nunca tiveram um dia de trabalho na vida e portanto não têm estas competências mais simples que nós depois apoiamos e que ajudamos a desenvolver. E será que, se não for possível, também não faz mal, mas já vimos aqui casos e sabemos que há casos positivos, mas há algum caso assim que vocês tenham acompanhado e que casos foram realmente sucesso e outros que apesar de não serem tanto ou ser mais difícil, o que é que as leva a ser mais difícil esse sucesso, digamos assim? São vidas muito difíceis e depois as questões das competências, da própria escolaridade, claro que vão ser vidas muito difíceis, muitas vezes a ter que contar até ao fim do mês para o dinheiro chegar e são na realidade. Mas a questão que se coloca aqui é que nós tivemos alguns casos de mulheres que passaram pela instituição e que voltaram à prostituição. E uma mulher, quando vai para o mercado de trabalho, sabe sempre, por exemplo, quando encontra um emprego, pode contar connosco. Se alguma coisa não correr bem, que pode contar connosco. Mas os poucos casos em que aconteceu essa situação de voltarem à prostituição por algum motivo, muito rapidamente, e nós vamos ao encontro das pessoas, e as pessoas até, as mulheres que aconteceu isto ficavam admiradas, como é que elas ainda vêm ter comigo? E no dia a seguir estavam a vir novamente ter connosco. No fundo, a culpabilidade de acharem que de repente voltou à prostituição, não se quer saber mais dela. Não, nós voltamos a ter com a pessoa, se necessário for. Por outro lado, há mulheres que voltaram e depois, passado pouco tempo, vêm novamente pedir ajuda. Porque no fundo já experienciaram viver de outra maneira. E depois dizem, não, aquilo já não é para mim. Porque no fundo já viveram de outra forma. Como elas dizem, com a cara, com o nariz levantado, com a minha dignidade e com as vidas reconstruídas e que já não conseguem novamente estar naquela situação. Portanto, não é os testemunhos que nós que vimos neste filme, são testemunhos verídicos, como já foi dito. Isto multiplicam-se as histórias com fatores de grande vulnerabilidade
não é fácil realmente os primeiros passos para a mudança, porque a pessoa tem muito receio de não conseguir concretizar, não conseguir falhar da culpa de tudo aquilo que tem internamente, mais uma vez vai acontecer. Mas o que é certo é que no ninho, por isso é que no ninho se proporciona, e o tempo das pessoas é importante, o tempo das pessoas que acompanhamos não é o tempo do técnico, não é o tempo dos políticos, é o tempo que as pessoas precisam para darem os passos para a concretização de alguma mudança na sua vida, porque no fundo o objetivo delas é serem felizes, é terem uma vivência da sua sexualidade como nós e como elas consideram que é o normal, uma sexualidade de uma forma saudável, vivida com partilha, com igualdade, com responsabilidade, e não como eu ser tratada como um objeto de usar e deitar fora, que é usada por 10, 20 pessoas num dia e que, como elas nos dizem, que até depois a tomar banho a gente esfrega-se tanto, quase que deita sangue. Portanto, pensar que é uma vida fácil, aquilo que é uma violência constante, realmente é uma imagem e é uma perpetuação que se vai fazendo de uma realidade que só quem está próximo e com esta tal relação de confiança que nós falamos e que vai ouvindo os testemunhos e tudo aquilo que se passa, eu não vou contar aqui as situações mais sórdidas, porque são realmente sórdidas e violentas, mas só quem está próximo das mulheres e ouve é que consegue realmente perceber porque é que nós temos que continuar esta luta e porque é que nós vamos continuar uma luta de não se perpetuar e não um sistema em que as pessoas nem sequer estão a ver a perversidade que pode ser um sistema de regulamentar a prostituição como um trabalho. Daqui a amanhã pode calhar na casa de qualquer um de nós. É verdade. Que é um trabalho como outro qualquer, porque é que o tráfico de seres humanos e de meninas para exploração sexual e de mulheres cresce nos países onde se regulamentou a prostituição. Realmente há uma, no fundo, acaba por ser mais difícil em países onde o lenocínio, o proxenetismo organizado é considerado crime, enquanto naqueles onde um proxeneta é considerado um empreendedor, um industrial do sexo, é mais fácil os traficantes procurarem esses países. E, portanto, o Ninho tem que continuar nesta luta em nome dos direitos humanos, da dignidade humana e das mulheres e de todas as mulheres que nós conhecemos, e tantas meninas, e combatermos as causas que levam à prostituição. As consequências são graves, as causas, para tentarmos evitar, fazermos aquilo que chamamos a prevenção primária, no sentido da mudança de mentalidades. Isto que estamos aqui a fazer hoje. Alertar as pessoas para que as coisas não são como às vezes aparentam ser. Portanto, quando se dá o direito ao corpo, uma mulher é autónoma, escolhe, gosta daquilo que faz, e como a realidade é tão diferente disso. E como pessoas generosas, pessoas que acham que se calhar até era melhor para elas, têm os direitos, estão fechadinhas aí numas casas, vão aos médicos, são vistas, mas no fundo já viu que recai sempre sobre a mulher, e a mulher é que vai ser vista, é que vai fazer os exames para ver se está limpa. Para quê? Para o cliente ter ali. Nunca há máximo, o cliente tem sempre razão, né, nesta venda se pôs tão acutilantemente, que é, no fundo, é ter as mulheres limpas para poderem ser utilizadas. Portanto, quando se fala da questão da saúde, é o quê? É para as mulheres estarem limpas, para os clientes poderem usar, não é outra coisa, não é porque está-se preocupado com as mulheres. Mais do que nunca presente. E também é muito importante desmistificar aqui uma questão. Ultimamente tem vindo uma proxeneta para a comunicação social, ela é proxeneta. Apesar de dizer que é uma mulher prostituída, é muito importante que as pessoas percebam o seguinte. Há uma frase que as mulheres às vezes nos dizem, e já ouvi isto da boca de 2 ou 3, que é: o dinheiro é rápido, mas parece que nos escapa entre os dedos, parece dinheiro maldito. Porquê? E também é importante percebermos isto. Porque elas fazem muito dinheiro e fazem o dinheiro que querem. 2 conceitos muito importantes. Não existem mulheres de luxo. Isso não existe. O que é de luxo é a carteira do cliente. Aquelas mulheres só se vestiram de maneira um bocadinho melhor, usaram um perfume melhor, para que o cliente sinta e que possa fantasiar que aquela mulher é como uma igual. Mas não deixa de ser uma violência e não deixam de ser alvo, às vezes até de uma violência maior do que aquelas que estão, por exemplo, nas estradas. E outra coisa muito importante é, porque uma mulher, principalmente as jovens, conseguem fazer muito dinheiro com o cliente, mas 80% vai para o chulo. Portanto, aquela mulher nunca chega a ver dinheiro nenhum. E, portanto, se vamos regulamentar isto, é dizer, sim senhora, um proxeneta é um empresário, e, portanto, temos que pensar aqui o seguinte: segurança social, como é que se vão fazer os descontos? Quando uma pessoa estiver desempregada, a segurança social vai-lhe sugerir este trabalho? É um bocadinho. Como é que é? É uma profissão de desgaste rápido?
Porque uma mulher com 40 anos na vida do meio prostitucional já aparenta ter 50 e poucos. Claro. E já não tem clientes, normalmente é vítima de uma violência muito maior. Vai ser uma profissão considerada de risco? São todas estas questões que têm que ser muito bem pensadas e pesadas. É verdade, e não é... E pronto, e esperemos que as coisas não avancem e que vocês também consigam realizar a vossa missão de, não é, de levar, não só cuidar das mulheres, mas também levarem essa causa que, no fundo, tenta segurar um bocadinho aquilo que não tem lógica nenhuma, não é? Que, acima de tudo, está a dignidade da pessoa, a dignidade da mulher. Como é que vos podem ajudar, não é, também nesta missão? Como podem contactar-vos? Como podem ajudar o projeto? Como é que é possível fazer isso para quem quiser? O Ninho tem um site, www.ninho.pt. Nós temos serviços só na cidade de Lisboa, mas os nossos contactos estão no nosso site, está lá inclusive também o NIB, mas há tantas formas de ajudar a instituição. As pessoas hoje em dia, a questão de poderem ajudar com donativos em espécie, coisas concretas, de poderem, há uma mulher que tem 2 crianças, as fraldas, os leites, que são tão caros, como podem sempre contactar a instituição e perceber como é que nos podem ajudar. Portanto, os nossos serviços, o nosso contacto de sede e oficinas, que fica na Luciano Cordeiro, em Lisboa, está no site, os nossos contactos, e podem sempre telefonar e marcar e mandarem-nos um e-mail, e se quiserem vir à instituição e falar connosco e conhecer e ver os outros artigos que as mulheres confeccionam nas oficinas e comprar, são sempre bem-vindos. Vamos estar agora na Natalis, que vai ocorrer na FIL em Lisboa no final de dezembro. Levamos os artigos, tentamos passar uma mensagem. O objetivo, quando levamos os artigos que as mulheres fazem, é também passar a mensagem de que é possível realmente uma mudança na vida das pessoas e portanto, podem sempre contactar-nos e conversar connosco, estamos sempre de portas abertas. E sendo que estamos aqui na Canção Nova e que o fundamento é católico, é muito importante dizer isto. Nós estamos completamente abertos para ir às paróquias, estamos completamente abertos para ir aos grupos de jovens. Eu própria faço parte de um grupo de jovens, o Movimento da Mensagem de Fátima, e portanto é muito importante que os jovens também olhem para aqueles que caem e que vejam que às vezes temos que ser nós aqueles que levantam os que caem e não os doutores da lei, aqueles que eram supostos ajudarem. E portanto, estamos no Instagram, estamos no Facebook, qualquer jovem, qualquer grupo de jovem que gostasse de falar sobre o tema, eu que sou mais jovem, se calhar consigo chegar mais depressa aos jovens, mas aqui Exato. a Conceição tem uma experiência enorme e um conhecimento muito profundo sobre a temática. E não tenham medo de abordar os temas, porque são temas importantes e são temas que devem interessar a todos, porque devemos sempre procurar responder à pergunta de onde está o teu irmão, e portanto é para isso que cá está. Verdade. Muito obrigada às duas. Obrigada. Deus abençoe a vossa missão. Obrigada. E todo o projeto. Despeço-me assim neste programa Manhã Viva, agradecendo também a sua participação aí desse lado e também a sua participação nesta obra, não é? Agradecendo todos os benfeitores que mantêm também esta obra para poder levar projetos como estes até... A gente não sabe quem está do outro lado e que pode precisar de saber, não é, esta informação tão preciosa. Pode também ver, não é, sempre rever os nossos programas no nosso YouTube, Canção Nova Portugal. Então, despeço-me até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.